Bom dia, paz do Senhor. Nós estamos aqui com mais um programa Legado de Fé. Um programa para abençoar as nossas vidas, para compartilharmos aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. E nesses dias nós estamos com o programa de forma gravada, porque ainda não alcançamos os 1.000 seguidores no Instagram. Mas se você gostar dessa palavra, se você tem gostado do que o programa tem trago para a tua vida, encaminha para os seus amigos, encaminha para as pessoas com quem você deseja compartilhar essa mensagem, para que assim que a gente consiga alcançar a meta dos 1.000 seguidores, a gente possa então fazer esse programa ao vivo, de forma ao vivo, fazer uma live toda quarta-feira de manhã, para a gente estar mais junto, estar mais conectado. Amém? E hoje nós vamos falar sobre como não ter medo e conseguir confiar no Senhor em todas as coisas, mesmo vivendo nesses dias tão turbulentos que temos vivido. Nós temos vivido dias de muita ansiedade, onde todos nós temos vivido ansiosos pelo futuro, pelo amanhã, pelo que está para acontecer. A gente tem vivido cenários políticos que nos têm trago medo e incertezas. Então, é cenário político, cenário econômico que nos traz incertezas. Nós temos vivido com rumores, ameaças de guerra, o que nos leva a temer pela nossa integridade física, questões de doenças antigas que têm vindo com mais violência, né? E doenças novas, e isso nos tem trago medo, isso nos tem assustado, isso tem aumentado o nível de ansiedade de todos nós, né? Que nada mais é do que esse medo do futuro, né? Diante de tantas incertezas que nós temos. E aí talvez você possa se perguntar, mas Adriane, como eu posso descansar em Deus, confiar em Deus, independente de tudo isso que tem acontecido? E eu quero compartilhar com vocês nesta manhã o que Davi compartilhou conosco em Salmos 27. A forma com que Davi, mesmo em meio às guerras, mesmo em meio às incertezas que estavam à sua frente, ele estava não num cenário eminente de guerra, mas ele estava vivendo uma guerra. Talvez ele tenha escrito o Salmo 27 ali no momento onde ele fugia do rei Saul, talvez ele tenha escrito o salmo enquanto ele estava em algum momento de guerra e conflito com outros inimigos durante seu reinado. A gente não sabe ao certo, mas a questão é que em meio às guerras e em meio às dificuldades, Davi, ele tinha um olhar diferente para o Senhor, um olhar que eu convido hoje para que nós venhamos compartilhar dele e que nós venhamos olhar para o Senhor com esse mesmo olhar, para que nós possamos ter a nossa alma ancorada no Senhor. Amém? Então vamos lá, Salmo 27 diz assim: o Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a minha força, o Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada, porque os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que me oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face e não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares. Ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos que me andam espiando.
Versículo 12. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? Aqui no Salmo 27, Davi ele compartilha conosco, então, a forma com que ele olha para Deus, a forma com que ele vê Deus. E isso é o que tem fortalecido o seu coração e isso é o que tem feito com que ele se mantenha firme, mesmo nos dias de dificuldades, nos dias de luta, de guerra, independente das circunstâncias e independente das adversidades que ele tem ainda a enfrentar e que ele as reconhece. Então, eu separei aqui alguns tópicos de algumas formas com que Davi ele vê Deus, para que a gente possa parar também para refletir e passar a observar o Senhor, até esse olhar para o Senhor, para que a gente consiga, então, descansar em Deus, para que a gente consiga, então, vencer o medo, para que a gente consiga, então, viver uma vida de plenitude no Senhor. Amém? Então, primeiro, né, para confiar em Deus e não ter medo do futuro, nós precisamos olhar para Deus como Davi olhava. Davi olhava para Deus como a nossa luz. Olhava para Deus como a sua luz. Que nós venhamos olhar para Deus como a nossa luz. No versículo 1 aqui, inicia assim: o Senhor é a minha luz, Davi diz. Em João, capítulo 8, no versículo 12, diz assim: Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Exemplificando bem o que é ter luz, o que é ter Jesus na nossa vida como sendo a luz dos nossos caminhos. O Senhor Jesus é aquele que ilumina o nosso caminho, é aquele que traz a claridade, que traz a verdade, que traz a existência às coisas. Então, exemplificando isso, quando a gente está num ambiente escuro, que não tem nada de luz, zero luz, a gente não enxerga nada. A gente não consegue enxergar um palmo à frente do nosso nariz, a gente não consegue enxergar nada que tem no ambiente, a gente não consegue enxergar, a gente não consegue caminhar naquele ambiente, porque a gente vai esbarrando nas coisas. Mesmo às vezes andando no escuro, num lugar onde a gente já tem conhecimento, a gente está esbarrando nas coisas. E aí, se você traz um pouquinho de luz para esse ambiente já passa a ter sombras. Você não consegue enxergar ao certo todas as coisas, mas você passa a ver sombras. E, na verdade, o que acontece? Essas sombras, elas podem nos trazer medo, porque elas vão criar cenários que não existem. Você já assistiu, com certeza, algum filme que principalmente exemplifica isso, com uma criança vendo a sombra de um galho de uma árvore e ela acha que aquilo é um bicho, é uma garra que está vindo para pegá-la. Então, quando a gente está num ambiente com pouca luz, a gente não consegue discernir as coisas que estão à nossa volta. A gente não consegue achar saídas. A gente aumenta ainda mais o cenário que estamos vivendo. Então, a gente coloca uma lente de aumento sobre o problema e diminui a nossa fé e o tamanho e as possibilidades do que Deus tem para fazer por nós. Quando a gente está num ambiente com pouca luz, a gente passa a ter muito mais medo, porque a nossa mente ela não vai conseguir criar cenários para trazer solução, mas ela vai aumentar ainda mais o problema, criar ainda mais situações que às vezes nem existem, o que nos trará mais medo. E já em contrapartida, quando nós estamos num ambiente com muita luz, num ambiente completamente iluminado, o que nós temos? Quando nós estamos num ambiente completamente iluminado, nós conseguimos observar tudo. Nós enxergamos a saída, nós enxergamos a direção. Nós somos iluminados pelo Senhor de forma a termos ideias, de forma a termos a nossa criatividade aguçada, a encontrarmos soluções para as circunstâncias que nós temos vivido. Então, Davi aqui, em primeiro lugar, Davi ele olha para Deus como a luz da sua vida. Então, que nós venhamos olhar para Jesus como a nossa luz. Amém? Que o Senhor Jesus venha trazer
venha ser a luz do seu dia hoje. Que o Senhor Jesus venha no dia de hoje trazer claridade, trazer resposta, trazer soluções, trazer esperança para a sua vida nessa manhã. Amém? Em segundo lugar, Davi ele coloca Deus na posição de o seu Salvador. Aqui ainda no versículo 1 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Quando nós temos o Senhor como a nossa salvação, nós não temos medo de nada. No capítulo 1 de João, versículo 19, João 1:29, diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Deus, ele nos salva, e ele nos salva das nossas circunstâncias. Deus, ele nos salva de nós mesmos. Já é um assunto para outro vídeo, para outro momento. Mas Deus, ele nos salva de nós mesmos. Deus, ele nos salva do pecado, nos libertando do pecado, nos tirando da escravidão e nos trazendo a liberdade. Então, Deus é a nossa salvação. E em terceiro ponto, eu quero compartilhar com os irmãos. Deus é o nosso Pai. Ele é um Pai que nos guia e que nos ensina o teu caminho e que jamais nos abandona. No versículo 10 que nós lemos, diz assim: porque quando o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Você nunca estará sozinho. E eu quero repetir isso. Você nunca está sozinho quando você entrega a sua vida ao Senhor. Você nunca está sozinho quando você lança sobre Ele toda a sua ansiedade, todos os medos. Você nunca está sozinho quando você tem Deus. Quando você se entrega para o Senhor. Quando você tem Jesus Cristo como seu Salvador. Você nunca está sozinho. Aqui no versículo 10 fala assim que mesmo que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me recolherá. No dia que você se sentir sozinho, no dia que você se sentir abandonado, no dia que você se sentir sobrecarregado, entra pro teu quarto, entra para algum lugar onde você possa estar sós, num secreto. E conversa com Ele. Lança sobre Ele toda a sua ansiedade. Diga para o Senhor como você está se sentindo. Peça ao Espírito Santo de Deus que traga transformação para o seu dia. Amém? Versículo 11 continua falando assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho. Guia-me pela vereda direita por causa dos que me andam espiando. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Nós temos um Pai que ensina o teu caminho, que ensina esse caminho para que nós venhamos caminhar, esse caminho de salvação, esse caminho de retidão. Em Lucas 11, a partir do versículo... Em Lucas, diz assim: qual pai do meio de vocês, se o seu filho pedir peixe, lhe dará em lugar disso uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então, se nós, como seres humanos, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus. É um Pai que nos guarda, que nos cuida, que nos protege, que nos ensina o seu caminho, que nos abençoa, que sabe o tempo certo para concretizar todos os nossos sonhos e planos. Deus sabe o tempo certo para concretizar todos os nossos sonhos e planos. Deus nunca dá nada que não estejamos preparados para receber. Então, se você tem buscado algo em Deus e talvez ainda não recebeu, espera no Senhor, peça ao Senhor, mude sua oração, peça ao Senhor que o Senhor te capacite, te prepare, porque talvez você ainda não esteja preparado para receber aquilo que você tem pedido ao Senhor. Amém? E para finalizar, compartilhar com os irmãos, no versículo 14 diz assim: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor.
A própria neurociência, ela explica que nós precisamos nos manter alegres. Quando uma pessoa ela se mantém alegre, e a alegria, a neurociência, inclusive, ela diz que a alegria ela pode ser cultivada. E quando a gente se mantém alegre, eu vou ler aqui o que acontece com o nosso corpo. A neurociência afirma que quando nós nos mantemos alegres, a alegria produz dopamina, que é essencial para o bem-estar e prazer. A alegria ela produz serotonina, que regula o nosso humor. Ela produz endorfinas, que são analgésicos naturais, que aliviam dores, que reduz o estresse, que gera sensação de prazer. Ela produz ocitocina, que é o hormônio do amor, conhecido assim popularmente, que fortalece vínculos sociais, que gera confiança, empatia e que reduz a ansiedade. Tudo isso aumenta a imunidade, reduz o cortisol, que é o hormônio do estresse, e diminui os riscos cardiovasculares. Ou seja, como disse aqui as escrituras, anima-te no Senhor, se alegre no Senhor e Ele fortalecerá o seu coração. Então, se nós nos mantermos alegres, nós diminuímos os riscos cardiovasculares, diminuímos riscos de termos problemas cardíacos, ou seja, fortalece o nosso coração, tanto emocional como fisicamente. Então, a neurociência ela diz que a alegria ela pode ser cultivada. E quem espera no Senhor e permanece alegre tem todos esses benefícios. Quem espera no Senhor, quem vive o que diz aqui nas Escrituras, no Salmo 27, no versículo 14, espera no Senhor, se alegra no Senhor, o Senhor vem e fortalece o seu coração. Amém? O Senhor vem e fortalece o seu coração. Quem permanece e descansa em Deus, permanece alegre, contente, independente das dificuldades do dia a dia. Essa pessoa tem, então, o seu coração fortalecido. A alegria fortalece o seu coração. E eu quero orar por você nessa manhã, declarando que a alegria do Senhor adentre a sua casa, que a alegria do Senhor adentre a sua vida. Declarando que você tenha o seu coração fortalecido e cheio de alegria nessa manhã. Amém? Oremos ao Senhor. Deus, eu oro ao Senhor nessa manhã. Pai, eu apresento a Ti, Deus, cada pessoa que está nesse momento ouvindo essa mensagem, que está nesse momento ouvindo essa palavra, que está aqui compartilhando da sua manhã comigo. Deus, eu peço ao Senhor que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor venha nesse momento enchendo esse coração de alegria. Pai, tira toda a ansiedade. Deus, tira toda a tristeza. Deus, tira todo o medo. Limpa esse coração nesta manhã, Deus. Pai, que no lugar dessa tristeza o Senhor venha preencher este coração de alegria. E que no lugar do medo, Senhor, o Senhor venha acrescentar fé ao coração dos teus filhos nesta manhã. Espírito Santo de Deus, que no lugar da ansiedade, o Senhor venha colocando esperança. Esperança de que o Senhor tem cuidado de tudo. Esperança de que o Senhor tem cuidado de todas as coisas, de que o Senhor tem o controle de tudo e de todas as coisas. O Criador de todas as coisas nunca, jamais perdeu o controle. Pai, que nós tenhamos essa esperança, Deus, enraizada nos nossos corações. Deus, eu declaro que este dia seja um dia abençoado. Eu declaro que esse seja um dia, Deus, de decisões pautadas no que o Senhor tem falado conosco. Seja um dia, Deus, onde o Senhor venha dirigir as nossas ações e as nossas reações. Eu declaro, Senhor, que esse seja um dia onde todo medo venha ser lançado fora, em nome de Jesus, e que nós venhamos aprender com a ajuda do Espírito Santo de Deus a olhar para o Senhor com esses mesmos olhos com que Davi olhava para ti, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo o teu dia nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. E eu quero te convidar, quero te fazer um convite. Você que foi tocado por essa palavra, se essa palavra falou com você nesta manhã, eu quero te convidar a estar conosco hoje à noite, às 20 horas, na Igreja de Cristo, aqui no setor Santos Dumont. Nós esperamos você. E se você tem algum pedido de oração, se você quer que nós estejamos orando por algum alvo em específico,
Manda pra gente uma mensagem no direct, deixa nos comentários, que a gente vai entrar em contato com você, estaremos em oração por ti. Juntos somos mais fortes.